Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, a gentileza aí, e a gente bater um papo aí no seu escritório, muito obrigado. E a Priscila também aqui nos auxiliando. E eu quero conversar com você, aproveitar nessas novas perspectivas aí do direito digital. O que você considera hoje a importância do direito digital para o nosso ordenamento jurídico hoje? Mas antes, Landim, quero que você saiba que é uma honra estar aqui com vocês, com você, com a Priscila. Nós estamos juntos no INSPER, estudando direito digital, trazendo aí polêmicas, enfim, novos casos e esquentando aí os tamborins para essas novas tecnologias malucas. Então é uma honra estar com vocês. E hashtag tamo junto, né? E vamos com certeza. O direito digital hoje, eu não digo que ele é importante, mas ele é fundamental. Ele se aplica a qualquer tipo de situação que envolve qualquer pessoa física, pessoa jurídica, qualquer tipo de atividade. É o que nós chamamos daquela dependência irreversível. Então, quem é que não tem hoje o seu smartphone? Quem é que não tem a sua conexão à internet? Claro que, infelizmente, não são todos os brasileiros, mas hoje a maioria dos brasileiros tem esse acesso. E isso vem aumentando e vai aumentar cada vez mais, a chamada inclusão digital. Mas a tecnologia, ela vem para ficar, ela não vem para ir embora. A questão que se coloca é, ok, qual o impacto do avanço tecnológico exacerbado que nós temos hoje? Onde é que isso vai chegar, se é que vai chegar a algum lugar? Até porque a tendência muitas vezes é imprecisa, é muito difícil de nós identificarmos o que vai acontecer. Aliás, esse é um gap que cada vez fica menor. Antigamente, quando me perguntavam, Renato, o que você acha que vai ser do comércio eletrônico em 4, 5 anos? Você até conseguia fazer isso em 2000, 2002, 2003. Hoje fica mais complicado, porque você vai ter novas aplicações, novas formas, novas moedas. Estamos agora nesse momento aqui falando basicamente de 3 moedas mais importantes. Mas o direito digital, ele envolvendo todas essas situações humanas, qualquer que seja a sua natureza, seja dormindo com um smart device, um iWatch, por exemplo, seja na conexão com um provedor de conteúdo XYZ, que hoje se chama aplicação ou aplicações, seja no nosso dia a dia, quando eu quero identificar um local. Aliás, todos nós, hoje a maioria, já estamos aí sofrendo ou até utilizando a geolocalização, seja na busca por informações, seja na divulgação ou na exposição de conteúdo, seja nos problemas que nós sofremos hoje, pelas vulnerabilidades, pela dificuldade do desenvolvimento dessa própria tecnologia e, acima de tudo, pelo elevado, impreciso e imensurável número de variáveis que nós temos hoje que rodeiam as novas tecnologias dentro das ações humanas, ainda humanas, mas com os reflexos digitais, que novamente impactam a todos. E aqui vai aquela questão talvez a mais sensível de todas, e por que não a mais importante de todas. Será que nós teremos condições de chegar perto de uma percepção mínima do que é que eu estou fazendo quando eu uso uma tecnologia? Porque hoje essa percepção ela já é imprecisa, já é falha. Isso tem um reflexo importante no direito, que envolve a questão da culpa, muitas vezes até da disponibilidade, da vontade, da manifestação da vontade, da privacidade, que é uma questão até mais que tem mais proteção pelo direito. Nós temos o artigo 11 do Código Civil, o 20, o 21, o 11 que fala inclusive da questão da restrição voluntária, tão sensível hoje nos problemas dos termos de uso. Mas dentro dessa, então, percepção mínima, esse me parece ser o maior desafio da tecnologia, em fazer com que a tecnologia seja compreendida e a partir daí nós tenhamos um alinhamento com o direito digital. O direito digital hoje, novamente, é essencial. A gente gosta de falar direito eletrônico na modalidade digital, mas ficou mais na moda falar o direito digital, que é inclusive o título lá do nosso curso no INSPER. Ótimo. E Renato, e o que você, na sua opinião, o que você acha de importante aspecto positivo ou até mesmo negativo relacionado ao próprio marco civil da internet? O que você vê de positivo e negativo da própria lei que regula essa questão de direitos e obrigações dos tráfegos na internet? Olha, Landir, nós temos uma vantagem aqui no Brasil, se nós compararmos com outros países, vamos usar o direito comparado. O Brasil tem uma jurisprudência para o direito digital muito farta. Nós temos aí muitos casos, até 4, 5 anos atrás eu até fazia esse levantamento acadêmico,
não tecnicamente tão fundamentado, mas algo informal. E nós tínhamos, 4, 5 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente 70 mil decisões judiciais sobre direito digital transitadas em julgado, que é um número muito elevado. Então, o Brasil fica mais ou menos na mesma posição, alinhado com a Alemanha e alinhado com a França no número de decisões. Essa é a parte positiva. Mas convém lembrar que nós trabalhamos, né, e temos ainda aqui o Civil Law e não o Common Law, que é baseado no precedente, o Civil Law baseado no direito positivo na legislação. Porém, na tecnologia, como existe essa dificuldade do avanço legal, da elaboração, da discussão, da aprovação e até do conhecimento técnico para a contextualização de leis, é inevitável que nós utilizemos o direito comparado desta forma, um pouquinho próximo do Common Law. Então nós temos que usar o precedente, até em virtude desse vasto número que nós temos aqui no Brasil. Então esse é o ponto positivo. O negativo é essa dificuldade em se legislar e muitas vezes até o impacto político dentro dessas questões. Então não bastasse a dificuldade de compreensão técnica, o atraso na elaboração dessas leis, que já provocou inclusive inúmeras incansáveis discussões, vídeo Marco Civil da questão, a Lei Carolina Dickmann 12737, mas também, afastando essa questão política, a parte técnica. E aí é um desafio não só nosso, brasileiro, é um desafio global, de como se identificar o tempo mínimo e como se elaborar uma lei em um menor tempo possível. Vamos ter que fugir, talvez seja uma opção, fugir da elaboração tradicional. Não fugir da democracia, nem do processo legislativo que é saudável, mas acelerar esse tipo de tramitação, talvez aí a partir de uma composição mais técnica e focada para estas questões. Porque o que nós temos hoje? De um lado, uma situação curiosa. Às vezes parece para o legislador que o direito digital, que os impactos digitais não são tão reais, não tão próximos. Aquela história, comigo não vai acontecer. Mas quando acontece, o potencial ele é tão elevado que a surpresa também é proporcional. Nós precisamos equilibrar isso. Temos que diminuir esse tempo, temos que ter leis mais rápidas, mais específicas e mais próximas a essa evolução tecnológica, com essa sugestão que nós discutimos aqui, que seria uma especialização do Parlamento, uma especialização da Câmara e do Senado, e por que não também uma atitude mais ativa por parte do Poder Executivo. Entendi. E Renato, e agora em constante discussão, tanto no nosso Poder Judiciário, aí na imprensa, qual é a sua opinião, o que você considera desses constantes bloqueios do WhatsApp, do Poder Judiciário, a interferência, bloqueia, desbloqueia, 24 horas depois tem um desbloqueio? Qual é a sua opinião, qual é o seu olhar relacionado a essas questões do aplicativo WhatsApp? Nós temos, Landim, várias vertentes, né, até para discutir aqui e debater, mas vamos tentar focar em 2 ou 3 mais relevantes. A primeira questão é o impacto da utilização destas ferramentas, vamos chamar de ferramentas em geral, ferramentas de comunicação. Quando essas ferramentas são usadas para a prática criminosa, nós temos que ter, isso não vai deixar de ser desta forma, a possibilidade das autoridades conseguirem investigar com o uso das próprias ferramentas, senão nós vamos estar invertendo ali os papéis. Em segundo lugar, segunda vertente, né, o judiciário, a autoridade, ela vai ter que saber o que ela vai poder pedir. Estou dizendo aqui, são 2 coisas separadas. Primeiro, a autoridade, o poder público, vai ter que ter instrumentos para poder investigar. E segundo, vai ter que saber como vai investigar. O que vai ser solicitado, requerido, mandado e daí por diante. E há uma terceira vertente, para a gente colocar no bolo nessa sopa toda, que é a vertente da extraterritorialidade. O que acontece hoje? Nós temos várias aplicações, várias ferramentas que são elaboradas, desenvolvidas e hospedadas fora do Brasil, porém com impacto no Brasil e com uso por brasileiros. E quando o uso for ilícito, obviamente a autoridade de uma investigação vai precisar da, entre aspas, colaboração dessas ferramentas, seja na elaboração da prova, seja no fornecimento do conteúdo da própria prova e, é claro, na identificação da autoria, no fornecimento de elementos que identifiquem o criminoso, aqueles que estão participando da atividade criminosa. Na terceira vertente, quando a gente fala de algo que está fora do Brasil, portanto não estaria diretamente sujeito à legislação brasileira,
nós temos um impacto muito sensível. Apesar de nós concluirmos, isso está previsto nos códigos de processo civil e penal, e o entendimento é desta forma, de que, sendo o efeito no Brasil, aplica-se a lei brasileira, que é um reforço dado inclusive pelo Marco Civil, na prática, isso pode não ter uma efetividade como se deseja. Por que isso? Pode se aplicar a lei brasileira, o tribunal brasileiro, vou ter um julgamento, vou ter uma decisão brasileira, porém, na execução desta decisão brasileira, que vai ser em outro país, em outro lugar, onde está a empresa, onde está a pessoa, eu posso ter uma dificuldade pela exclusiva ausência de acordos e tratados internacionais. E aí, novamente, nesse ponto, aí é um atraso generalizado no mundo inteiro. O mundo não percebeu o impacto que esse atraso pode causar. Nas outras duas questões que nós mencionamos aqui, nas outras duas vertentes, então das possibilidades e do conhecimento técnico do que for solicitado. Falando do bloqueio em si, é uma faculdade do magistrado, uma possibilidade do magistrado? Sim. Deve acontecer de novo? Talvez. Isso que aconteceu seria ou é a melhor medida a ser tomada? E aí o que se coloca, a pergunta que se põe é: qual é o efetivo objetivo? É fazer com que aquele usuário, com aquele criminoso pare de usar aquela ferramenta? Ou o objetivo é se identificar ou se coletar novas evidências para uma condenação futura? Se for a primeira questão, aí nós vamos ter uma situação mais complexa, mais sensível, até mais questionável, novamente em virtude da tecnologia. Hoje o sujeito pode até ser obstado de usar aquela plataforma, aquela ferramenta, aquela aplicação, mas ele vai para outra. É muito difícil de você individualizar digitalmente aquela pessoa. Por outro lado, nós temos uma dificuldade de obter as evidências da identificação para a punição daquela pessoa no seu mundo, entre aspas, físico, de acordo com a legislação existente. E também uma dificuldade do fornecimento do conteúdo. A gente está falando em autoria e materialidade. Isso deve ser corrigido. Então nós temos na prática, então, dessas três vertentes. Vamos contextualizar no processo prático. Temos aqui a autoridade investigativa, temos no meio a aplicação e do outro lado aqui os suspeitos, eventuais criminosos. Acaba que aquela pessoa que está aqui no meio, essas aplicações, nome de batismo do Marco Civil, elas acabam tendo um papel essencial, fundamental de, entre aspas, colaboração, que quase que todas as evidências necessárias à identificação e à condenação, autoria e materialidade, quem vai ter é a aplicação. Então, o Estado acaba dependendo desta nova figura, a sociedade também e o réu também. E, novamente, são questões técnicas, questões intimamente ligadas ao direito digital, que precisa acontecer até dentro desses tratados e convenções internacionais, que darão na prática e a valoração, a formalização, a eficácia dessa evidência na troca entre países. Nós precisamos ter também o efetivo tratamento jurídico equilibrado, adequado, para que esses novos entes, a União Europeia chama de ente de transmissão, mas essas novas aplicações tenham o seu papel definido e efetivamente possam cumprir decisões adequadamente formuladas, e a partir daí o principal fim, e isso não pode deixar de ser de outro jeito, que seria a investigação penal para a condenação, visando inclusive inibir a conduta criminal que aconteceu lá atrás, para não se gerar uma sensação de impunidade, seja alcançada. Esse é um desafio, mais um desafio que nós temos dentro dessa área. Então é com muita cautela o Poder Judiciário interferir na própria aplicabilidade dessas conversas, dessas interações entre remetente e o destinatário das mensagens, justamente para coibir o ato criminoso e assim punir outras pessoas que porventura venham utilizar o aplicativo de uma forma, digamos assim, correta para cometimento de crimes. Então é uma certa cautela do Poder Judiciário nessa interferência desses aplicativos, dessas tecnologias. Muito bem, Renato, e eu queria te perguntar se você tem algum caso que você gostaria de mencionar, um caso emblemático que envolve, seja o aplicativo WhatsApp, seja alguma questão de imagem, exposição, alguma responsabilidade que você gostaria de compartilhar conosco. Tem algum caso interessante que você gostaria mencionar? Bom, Landim, tem muita coisa interessante que acontece nesse dia a dia, né?
Eu lembro de algumas questões até pitorescas de pessoas que imaginam, até em função do uso dessas tecnologias, elas se imaginam permanentemente monitoradas. Tivemos algumas consultas nesse sentido, aquela sensação de perseguição, teoria da conspiração. Casos interessantíssimos em que houve descumprimento de algumas decisões judiciais e alguns juízes, exercendo efetivamente a sua tutela, determinam medidas não de bloqueio, mas de efetiva prisão de executivos. São casos curiosos, infelizmente eu não posso detalhar a maioria deles. Questões curiosas em que você acaba descobrindo pessoas que o cliente, a vítima, sequer imagina que possa estar sendo aí objeto de da ação criminosa, da ação ilegal dessa pessoa. Às vezes a pessoa está do lado. Então, situações em que o cônjuge não sabia que era o outro cônjuge que estava fazendo um perfil falso, por exemplo. Situações em que a empresa sofre uma invasão, entre aspas, consentida até certo ponto, de repente descobre que a invasão foi além do propósito, aqueles chamados testes de intrusão foram além da parte corporativa e vão para a parte pessoal também. Situações de buscas e apreensões em que você quer, por exemplo, identificar a violação de um software e acaba na busca e apreensão aí tendo contato com outras questões até mais sensíveis. Situações dentro dessa linha também curiosas em que o sujeito acabou sendo investigado aí por um crime contra um, acabou preso por uma fraude financeira ou até por corrupção e daí por diante. São muitas as situações e a gente daria até um novo bate-papo, me comprometo a isso. Ótimo. Selecionar até alguns casos mais pitorescos, mais curiosos, para que a gente debata com mais intensidade. Poxa, bacana, Renato. E pra gente já ir pra nossa segunda parte aí, já ir concluindo, alguns aspectos relacionados ao que a gente sabe fazer de melhor, que tanto você como eu, a gente ama o que faz, que é exercer a própria advocacia. Eu te pergunto hoje, o escritório de advocacia, o próprio advogado que não se adapta às novas tecnologias, você, na tua opinião, você acha que consegue sobreviver nesse mercado ultra competitivo? Ou quanto menos eles acompanham as tecnologias, eles vão ficando em, diríamos assim, ao esquecimento dos potenciais clientes? Qual é a sua opinião, os advogados, escritórios que não acompanham as tecnologias? Eu lembro que um jornalista me fez a tua pergunta há uns 7 anos atrás. E a minha resposta foi diferente na época. Hoje acho que nós temos duas situações. O advogado que exerce efetivamente a sua função, o seu trabalho, aquele que peticiona, que vai à audiência, que ainda vai ao fórum fisicamente, mas que hoje pode ir ao fórum digitalmente. E temos um advogado que tem o conhecimento, tem uma experiência prática do dia a dia, processual, por exemplo, experiência prática do seu conteúdo intelectual, são os advogados que têm já mais uma certa idade, que por sua vez também tem mais dificuldade de peticionar eletronicamente e de acompanhar essa evolução tecnológica. Eu diria o seguinte, todos os advogados, aí sem exceção, sem limite de idade, tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para conseguir, não vou dizer usar, mas saber as tecnologias existentes. Por exemplo, o WhatsApp. Eu acho que todo advogado tem que saber o que é um WhatsApp hoje, porque é um recurso que está sendo usado, principalmente na justiça do trabalho, do ponto de vista processual. Não significa, porém, dizer que o advogado que tem esse conhecimento, essa bagagem de experiência, tenha que usar na plena intensidade essas ferramentas. Tem alguém que pode, existem pessoas que podem usar isso para ele, até para poupar tempo, para que ele possa colaborar de uma forma mais intensa com o seu conhecimento legal adquirido ao longo da vida. Por outro lado, o advogado hoje mais jovem, ou recém-formado, ou já com alguma experiência, enfim, ele já tem uma obrigação diferente, porque ele não tem essa bagagem de experiência, mas ele tem a possibilidade de usar na sua plenitude todas essas ferramentas que estão à disposição. É claro que o cenário ideal seria a conjunção dessas duas situações. Um advogado com bagagem, usando a tecnologia, ele vai ter uma efetividade muito maior, mas aí nós temos esse gap que a gente traz aí, questão da educação digital, do costume do uso, que para a nossa classe jurídica é um pouquinho mais difícil de se aceitar. Nós temos uma tradição, nós temos um jeito mais formal, né? Nós temos uma dificuldade maior de aceitar essas novidades. Porém, eu me confesso surpreso aqui na evolução do processo eletrônico.
me surpreendeu porque num curto espaço de tempo, e para nós aí 3 anos é um curto espaço de tempo, nós conseguimos, sem muitos transtornos, nos adaptar ao peticionamento eletrônico. Especialmente aqui em São Paulo, em que você já não entra com um processo novo, a não ser pela forma digital, não gosto de forma eletrônica, mas a forma digital, isso já virou uma rotina. O certificado digital todos os advogados têm. Então foi mais fácil do que se imaginava. Mas, novamente, é uma questão que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então hoje nós trabalhamos mais, nós temos que mais rapidamente responder aos anseios dos nossos clientes, usando essas ferramentas. As nossas pesquisas, elas têm que ser pesquisas mais profundas, porque as ferramentas propiciam isso. Nós temos que estar mais antenados, mais ligados, ao mesmo tempo temos que saber como usar todas essas aplicações que estão à nossa disposição. É aquela história, às vezes você fica 2, 3 horas trabalhando, às vezes está numa audiência, às vezes está dando aula, e alguém pergunta, você viu aquilo que eu te mandei? Eu falo, não, mas eu te mandei no WhatsApp. Como que você não viu? Tendo aí a percepção de que você fica online em tempo real. Me parece que nesse ponto, eu acho que a sociedade está um pouquinho além, está um pouquinho demais. Eu acho que nós devemos, isso foi perguntado também há pouco tempo, eu acho que a gente deve, num curto espaço de tempo, dar uma segurada. Até acho que a gente vai retroceder um pouquinho e escolher algumas aplicações mais simples, mais diretas, mais efetivas. Daí vem a explicação do jovem. Por que o jovem ele gosta do Snapchat? Com algumas exceções, nossas, enfim. Mas por que ele gosta do Instagram? Por que ele não gosta do e-mail? O e-mail é mais formal, é um pouco mais complexo, é mais demorado e não é tão amigável. O Snap ele é mais sincero, ele fica menos tempo à disposição, ele permite uma manifestação da vontade mais dinâmica. E isso é importante não só para o jovem, mas para todo mundo. O WhatsApp, o Telegram, todas essas aplicações que começaram com SMS, elas tendem a ter uma atratividade maior pela sua simplicidade, pela sua dinâmica e pela sua interatividade. Especialmente aqui no Brasil, o Brasil é super mega interativo. E essa interatividade, que ela mais é do que a intensidade da relação ou das relações humanas, ela não vai se perder jamais. Então eu acredito que se a gente voltar, a gente vai voltar com este foco, não deixando de usar menos, mas usando corretamente o que está à nossa disposição do ponto de vista tecnológico. Ótimo, perfeito. Também eu comungo do mesmo entendimento, acho que o Snapchat, tanto o WhatsApp, você consegue transmitir mais autenticidade, que é aquela realidade que você vive. Como a gente chegou aqui no teu escritório, a gente fez um Snap e já automaticamente divulgou na rede social, porque é uma sinceridade, autenticidade quando a gente está aqui. E a nossa interação é mais dinâmica. Quando você vê, já foi. E é diferente do e-mail, que você tem toda uma parte burocrática. Às vezes você não vê, porque você está em um teu compromisso. Então essas redes sociais vieram para facilitar a vida do advogado, tanto dessa comunicação entre o cliente e o escritório, tanto o advogado. Ótimo. E Renato, na tua opinião, aqui aí uma curiosidade minha. No teu escritório, qual é o diferencial na contratação de um advogado aqui no seu escritório? O que te chama a atenção em um profissional que você venha a contratar? Além, obviamente, da competência até, mas quais são as qualidades, atributos que uma pessoa deve ter para você contratar e integrar a sua equipe? Olha que interessante. Hoje a maior dificuldade que existe é você conseguir se portar e se virar em uma situação real específica com outras pessoas. É o que a gente chama, os profissionais de RH chamam de dinâmica de grupo. Faculdade hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, é importante uma instituição de renome séria, que tenha conteúdo, que tenha uma programação direcionada e atualizada, sem dúvida. Mas o ser humano hoje é que faz o seu dia a dia. Então quando você quer contratar alguém hoje, obviamente você vai usar as ferramentas, você vai procurar informações sobre aquela pessoa, vai nas redes sociais, vai querer saber o que ela fez, o que ela faz, o que já aconteceu, o que não aconteceu, e vai ter que equilibrar isso, ainda que você encontre algumas situações mais pitorescas, vamos chamar assim. Porém, a parte decisiva, na minha opinião, e é fundamental, é a parte do contato pessoal.
é a hora que você interage, olha no olho, conversa, discute, gesticula e percebe, né, como é a pessoa e como ela se porta. Especialmente quando você vai ficando um pouquinho mais velho, automaticamente você começa a acertar na sua sensibilidade. Às vezes a gente tem até vontade de errar. Tomara que eu esteja errado, mas você começa a acertar. Porque é o ser humano, né? Aí vem deste contato do ser humano. E tem também aquela história, aquela técnica que funciona muito bem. Convida a pessoa para almoçar, para jantar, né? Para tomar um cafezinho. Isso faz toda a diferença. Então aqui no escritório, nós temos profissionais aqui os mais diferentes possíveis. Só que há um padrão específico de comportamento, diferentes que eu digo de formação. Temos aqui quase que todas as faculdades, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, sem, etc. Mas nós temos uma harmonia, pelo menos a gente procura, né, fazer isso, uma harmonia na conduta. Então a pessoa tem que ter princípios, a pessoa tem que ser séria, a pessoa tem que gostar de trabalhar, tem que ser dedicada e tem que saber também se virar. Ah, mas eu não sei, eu estou tímido, por exemplo, que é uma pergunta que sempre me fazem e tal. Obviamente o recrutador ele percebe quando a pessoa está tímida, mas percebe também se ela está bem ou mal, se é bem ou mal intencionada. Quais são os princípios mínimos? O jeito dela se portar, dela olhar para você, ela está preocupada. Uma pessoa tímida normalmente fica mais preocupada. Isso tem o seu lado muito positivo. E quando a pessoa passa aquela sensação de que, olha, eu estou preocupado porque eu quero estar aqui. E querendo estar aqui, eu vou querer fazer o meu melhor, vou querer me desenvolver e vou querer, acima de tudo, colaborar com todos. Essas questões, que são questões até psicológicas, elas fazem hoje toda a diferença. Nesse mundo interconectado e abstrato que a gente tem, é o que nos resta, e não só o que nos resta, é o que tem de mais específico, importante e envolve diretamente as relações humanas. Nós estamos conversando o quê? De princípios. O resto, eu quero estudar, eu quero me especializar, qualquer pessoa vai conseguir com os recursos tecnológicos. Agora, o princípio é algo que você não tira da pessoa. Isso está enraizado, está na essência da pessoa. E é isso que se busca. Ótimo. Renato, que dica você daria para o advogado hoje que você, na sua opinião, você considera como relevante? Se você pudesse dar uma dica para um jovem advogado, um advogado que começou, está aí na trajetória da advocacia, que dica você daria, ou quais dicas você daria para esse jovem advogado? Do ponto de vista técnico, a parte tecnológica, como não poderia deixar de ser, é uma parte que atrai e vai atrair cada vez mais o profissional da área jurídica. As relações, elas vão se potencializar com o uso dessas novas tecnologias. Isso, obviamente, vai trazer uma série de consequências que vão melhorar e ampliar ainda mais o mercado de trabalho. Então acaba sendo um campo e vai continuar sendo um campo muito interessante para se atuar. Claro que para a pessoa que quiser entrar na área do direito digital, da tecnologia da telecom, não dá para entrar do dia para a noite. Não dá. Se a pessoa quiser fazer um trabalho adequado, consistente, profundo, ela tem que ter já um tempo de preparo, de estudo, de especialização. Até novamente em função dessas variáveis, dessa evolução tecnológica muito rápida. Então não dá, eu me formei, eu já quero ser um especialista de direito digital, não dá, vou começar fazendo um curso, eu vou trabalhar no escritório que tem essa especialização, vou aprender na prática, aliás, vou continuar aprendendo na prática, todo dia se aprende na tecnologia e daí por diante. Do ponto de vista da pessoa, da atividade do advogado, a dica que mais talvez venha aqui à minha mente é a seguinte: seja correto. Seja correto. Nós temos aí uma série de discussões hoje no Brasil que envolvem mentira, envolvem a simulação, isso, aquilo. Então hoje, mais do que nunca, aqui no Brasil, nós temos um espaço muito grande para a pessoa que é correta, para a pessoa que olha no olho, que procura falar a verdade, que é uma coisa que infelizmente não acontece. Não estou dizendo aqui que eu nunca menti, pelo contrário, sou pecador como qualquer outra pessoa, mas eu faço um esforço um pouquinho, pelo menos na minha cabeça, adicional para que eu consiga pelo menos seguir os meus princípios de vida, cristãos, etc. Então seja correto, seja sincero, não vou dizer também para falar aquilo que pensa, mas acredite naquilo que você entende ser o correto. Às vezes as pessoas perguntam, mas se der errado? E se eu for participar de uma conversa e for sincero demais
e não der certo? É porque não era para dar certo. É porque aquele ambiente estava muito diferente dos seus princípios. Então seja correto, acredite. Renato, então eu concordo com essa tua observação. Precisamos sempre, nessa nossa trajetória chamada vida, a gente sempre ser autêntico, sincero, honesto. Essas relações interpessoais a gente consegue criar conexões muito sinceras, e eu acho que é isso, esse nosso bate-papo. Nos conhecemos agora no INSPER e você prontamente se predispôs para a gente bater um papo, porque é o ganha-ganha. Você ganha por me ensinar, eu ganho, você ganha porque a gente troca ideia. Então é uma troca que a gente faz de uma forma sincera. Então é isso. E eu queria te perguntar, você quer deixar alguma última mensagem nesse nosso bate-papo aí? Muitas outras coisas virão. Te pergunto, quer deixar mais alguma mensagem, alguma dica, alguma informação? Fica à vontade, é com você. Agora é mais pessoal, Landim, quero cumprimentá-lo por essa iniciativa, pela sua dedicação. A Priscila também, que está aqui atrás. Priscila, grande Priscila! Enfim, conte sempre comigo. É uma honra estar aqui participando com vocês. Eu gosto de usar aquele termo avante. Avante. Avante, avante sempre, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Obrigado, maravilha. Gente, então se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Fala lá, a gente vai editar o vídeo. Não deixe de disseminar o conteúdo. Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá em grupo. Vamos sempre juntos disseminar os conteúdos de muito valor que a gente procura dar para vocês. Então é isso, um grande abraço.